Tem a questão do gosto e a questão do que preciso. Tome as decisões racionais. Se você não é ponto com, você é ponto fora. Qual a importância, Marcelo, da reserva de emergência? Reserva de emergência é liquidez. Estamos no ar, seja muito bem-vindo ao episódio número 8 do nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Eu sou Marcelo Henrique. E eu sou Daiane Henrique. Muito bem-vinda, dona Daiane Henrique. O que nós temos para hoje? Vamos lá, seu Marcelo Henrique. O tema escolhido para hoje é reserva de emergência. Um tema que tu gosta, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Vamos falar aqui de como que se faz isso na prática. Como que eu monto uma reserva de emergência na minha vida pessoal? Como que eu monto uma reserva de emergência na minha empresa? Né? E quando que eu aciono? Caso eu já tenha uma reserva de emergência na minha empresa, quando que eu aciono? Quando que eu já posso resgatar esse valor? Devo ter essa reserva também na minha vida pessoal? Como que funciona isso? Vamos falar sobre esses assuntos aí no decorrer desse podcast, é isso? Tema bom, tema bom. Eu tô curioso para saber uma coisa. A galera que tá chegando agora, tá assistindo aí no YouTube, coloca aqui, vamos fazer uma pesquisa rápida sobre isso. Esse tema tá bem importante, bem pontual. Acho que coube bem para o momento aí. Parabéns para quem escolheu esse tema. Mas coloca aí embaixo no comentário se você já tem uma reserva de emergência, sim ou não. Se você está no YouTube, coloca pra gente aí, deixa eu saber como é que tá isso, só pra gente ter uma clareza em cima disso, porque a gente vai abordar esse tema extremamente importante nesse nosso episódio número 8 do nosso podcast Empresa Mais Lucrativa, que vai ao ar toda segunda-feira tem conteúdo novo. Então, se você quer assistir, eu convite para você assistir todos os nossos podcasts, vão ao ar toda segunda-feira, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, tem uma regrinha aí, né? Qual é a regrinha? Acionar o sininho, deixa o seu like e para que você comente, deixe o seu comentário Tem que mandar para o amiguinho também, né? Tem que mandar para o amiguinho. Tem que mandar para o amiguinho também, né? Manda para o amiguinho, deixa o seu comentário no podcast, que daí quando você deixa o seu comentário, a gente fica mais empolgado, né? Não, bacana. Uma coisa que é legal a gente saber que está fazendo sentido é o seguinte, a gente já está produzindo esse conteúdo, a gente está no episódio número 8, começamos aí um pouco mais de um mês, 2 meses. E o propósito é ajudar empresários, provocar empresários a uma mudança positiva, construir negócios mais lucrativos, e eu fico extremamente grato quando eu recebo lá lá no Stories, lá a pessoa me marca de manhã: Marcelo, eu estou aqui caminhando, ouvi o teu podcast, acabei de consumir esse conteúdo, acabei de ver isso aqui. As pessoas que entram lá no Marcelo com 2 L's, _ Henrique, me marcam que estão ouvindo, me mandam pergunta no Papo de Dono. Pessoal na academia, né? Na academia, malhando e ouvindo o podcast. Fico muito feliz quando isso acontece, porque esse é o nosso propósito. E aquele que deu treinamento para os funcionários, né? O treinamento para os funcionários foi ouvir o podcast. Foi o podcast, muito bacana. Isso é legal, porque foi um momento legal, porque ele estava trabalhando a questão de preço e valor, ele não sabia o que explicar para os funcionários com relação a isso, eles estavam perdendo vendas, isso é um caso real, eles estavam perdendo vendas por causa dessa questão de preço e de valor, e ele colocou o podcast para todo mundo assistir, e foi incrível assim, o resultado. Ele me deu um feedback muito positivo em cima disso. Então isso me deixa feliz. Então deixa a gente saber que está fazendo sentido para você. Por isso que a gente solicita, né? Deixa o teu like, acione o sininho para avisar quando tem conteúdo novo e deixa o teu comentário. Não é blogueirinho, então? Não é blogueirinho. Então só para saber se está fazendo sentido. Só para saber se está fazendo sentido, e para impulsionar a gente a criar ainda mais conteúdo para tornar empresas lucrativas. É isso? Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Vamos lá, o tema. Qual a importância, Marcelo, da reserva de emergência? Por que é importante uma empresa ter uma reserva de emergência? E por que é importante eu, como pessoa física, ter uma reserva de emergência? 2020, eu sou uma pessoa de números, né? Minha formação, finanças, eu sou a porta de entrada nos processos de consultoria, é fazer um diagnóstico financeiro, entender onde a empresa, quais decisões a empresa pode tomar. Trabalhei muito com organização financeira pessoal, hoje faço muito menos isso. Mas a reserva de emergência, ela vai proporcionar com que você tome as decisões racionais. Ela vai te dar proteção para que você consiga tomar decisões racionais. 2020 mostrou o quanto isso é importante. Porque o que acontece? Muita gente acaba não
dando valor à reserva de emergência, porque tá tudo bem, não precisa, não tá faltando, todo mês eu vendo, então assim, não precisa disso, é besteira, não precisa. Mas o ano passado, como fechou o lockdown e tudo mais, cara, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, como que você vai tomar as decisões se você não tem dinheiro? Então, uma reserva de emergência, ela vai proporcionar à tua empresa que ela sobreviva um determinado tempo sem faturar, sem novos entrantes, sem dinheiro novo entrando, sem novas vendas. Você vai receber e tal, o que você já vendeu, o que você tem no seu contas a receber, mas você, travou, fechou a torneira. E agora? Eu preciso ter essa reserva de emergência. Então ela vai te dar essa proteção, esse senso de segurança, né? Essa segurança momentânea. E aí vai fazer com que você tome decisões racionais. Porque se você não tem uma reserva de emergência, você acaba tomando decisões emocionais. Talvez você perca oportunidades, você gere prejuízo. O mesmo acontece com uma transição de carreira. Uma transição de carreira. Eu estou pensando em sair da carreira A para a carreira B, só que eu estou começando algo novo. Ou eu estou montando um projeto novo, estou começando algo novo. Ok, qual a tua reserva para que isso aconteça? Foi o que aconteceu comigo, que aconteceu contigo. Eu vou decidir sair daqui para ir para cá. Legal. Então, montaste o quê? Uma reserva de emergência. Para quanto tempo? No teu caso foi 12 meses. Mas tu tinha 12 meses numa reserva específica para isso. Importante, tá? Porque a gente faz a divisão de valores em cima de objetivos claros e essa reserva tinha um fundo específico que era para suprir isso. Ou seja, se nada der certo ao longo dos próximos 12 meses, eu posso continuar tomando as decisões exatamente como eu tomaria. Por quê? Eu estou protegida, eu tenho essa reserva de emergência. Uma reserva que foi preparada para isso. Então, a importância, né, de trazer isso, essa reserva de emergência, é justamente para isso. Mas a gente não vai trazer isso só no momento de pandemia, né? Eu acho que isso aflorou mais, mostrou mais a necessidade. Assim, a reserva de emergência, ela é essencial para todos os negócios. Eu falei de 2020, Sim. da pandemia, porque ela mostrou o quanto é evidente. Porque assim, mostramos Quem tinha, né? Assim, o ano passado quebrou muita empresa. Aí quebrou pelo Covid. Não foi. Algumas não, né? Não foi. Por quê? Porque elas não estavam preparadas para isso. Ele só acelerou o processo. Porque as pessoas elas não estavam preparadas. Assim, muitas empresas não tinham caixa para 15 dias. Não estou nem falando para 30 dias. Não tinha caixa para 15 dias. Não tinha caixa para 7 dias. 7 dias sem vender já começou a gerar muitos problemas. Porque não estavam preparadas para isso. Então, a importância da reserva de emergência é para isso, para que te dê segurança, te dê instabilidade, para que você consiga tomar decisões racionais. Lembra sempre, a gente tem que gerir o nosso negócio através de decisões racionais. Se a gente toma decisões emocionais, normalmente essas decisões emocionais vão levar para um caminho não tão bom para o negócio. Então, a reserva de emergência, ela traz essa possibilidade de a gente criar as decisões corretas, pensadas para o negócio. Então, numa palavra, resumiria em segurança, né? Segurança para a empresa. Segurança, tranquilidade, para que você consiga tomar as ações que precisam ser tomadas. Mas principalmente segurança, né? O negócio tem que ter segurança. Da mesma forma como o nosso colaborador tem que ter segurança, a sua empresa também, você precisa prezar e preparar a sua empresa para que você tenha essa segurança. E a equipe, ela sente, né? A equipe sente que está no ambiente seguro. Sim, exatamente. Porque como é que você vai garantir a segurança dos que dependem da sua empresa se a sua empresa não está segura? Complexo, né? Complexo. Empreender no Brasil não é sempre fácil. Né? Tem várias armadilhas. Quando a gente passa por uma, vem outra. Passa por outra, vem outra. Então, eu preciso estar preparado. A reserva de emergência ela é fundamental para toda empresa. Tá? Perfeito. Então, e como que faz para calcular essa reserva de emergência? Tem alguma regrinha? Tem alguma fórmula para calcular a reserva de emergência? Eu gosto de pensar em períodos. Em períodos que eu preciso sobreviver, vamos dizer assim, sem geração de caixa. Então, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o meu custo fixo. Né? Quanto custa a minha empresa por mês? Ou quanto eu custo por mês? Quanto a minha empresa custa por mês? E quantos meses você consegue sobreviver sem caixa? Essa é a tua reserva de emergência. Então, como é que eu vou calcular uma reserva de emergência? Eu vou pegar o meu custo fixo
aquilo que eu custo, tô de porta fechada, não estou faturando, meus custos variáveis não vão ocorrer, mas os custos fixos vão ocorrer. Então eu preciso entender qual a totalidade desses custos fixos, calcular ele. E aí você vai fazer algumas projeções. Primeira projeção é para 90 dias. A básica é 90 dias. Eu estou montando a minha reserva de emergência agora, não tenho nada. Então você vai começar para fazer um cálculo para 90 dias. O primeiro ponto que você precisa atingir é 90 dias. Opa, legal, consegui, já atingi 90 dias, legal. Então agora você vai montar, você vai esticar ela para 180 dias, para 6 meses. Até que num cenário maravilhoso, ideal, você conseguisse ter um ano de custo fixo lá investido para que você consiga tomar as suas decisões. Mas eu faço esse cálculo em cima dos custos fixos. Perfeito. Tá? Porque fica fácil de você conseguir mensurar. Qualquer empresário que está nos ouvindo agora, de pequeno negócio, fala, mas eu vou ter um ano de não sei o quê. Não precisa ter um ano. Começa a trabalhar para ter um mês, para ter 3 meses. Mas o mínimo... Está à frente, né? O mínimo que eu considero saudável para qualquer negócio, inclusive ano passado a gente fez o nosso plano de contingência, a gente preparou todos os nossos clientes para passar pela pandemia isso, fizemos uma análise de custos, reorganização e tudo mais, para que passasse por isso e entendendo qual era o tamanho da reserva de emergência necessária. E aí, de 3 a 6 meses é altamente saudável. Então, o mínimo que você precisa pensar para o seu negócio, independente se tem pandemia ou não tem pandemia, é ter os 90 dias. Depois de ter 90 dias, as coisas são saudáveis, você pode ir esticando para que você tenha mais meses. Mas, no mínimo, você tem que ter esses 90 dias. E de onde que eu tiro o capital para formar uma reserva de emergência? Pois é. E da onde que tira Boa pergunta. Não tenho lucro, não sei de onde tirar, como que eu faço? Acho que dá um nó na cabeça do empresário, né? A reserva de emergência, ela tem que ser, até que ela seja formada, ela tem que ser considerada como um custo para a empresa. Ótimo. Um investimento. Não é um custo, né? É um investimento. Mas é uma conta mensal. Uma conta mensal. Uma conta mensal. Eu coloco ela numa provisão. Uma provisão, X reais, né? Todo mês. E essa provisão ela é um boleto, né? Para o empresário que está nos escutando agora, ele entender. É um boleto que eu estou pagando todo mês, porque tem empresário que não consegue guardar. E não consegue guardar porque não sobra, porque não tem o hábito. Não vou entrar nesse ponto agora, mas entenda que é um boleto que você vai pagar até que você consiga formar a sua reserva. Mas não está sobrando nada, não sei o quê. Mas você vai monetizar, fazer esse boleto para sobrar um pouquinho até que você consiga formar a sua reserva de emergência. Não é pagar todas as contas e o que sobrou eu guardo. Não. É uma armadilha isso, né? Essa é a armadilha, porque normalmente não não vai sobrar. Então, assim, eu não invisto porque não sobra porque eu não invisto. Isso acontece muito na vida pessoal, inclusive, também, né? Exatamente. A pessoa não consegue guardar porque Então, ela paga tudo e não sobra. É questão de prioridade. Então, as provisões. Eu falo muito sobre provisões porque tem a pegadinha do 13º. Quando é que você paga o 13º? Todo mês. Eu já aprendi. Pois é. Se eu perguntar isso, eu pago o 13º em dezembro. Não, você paga todo mês. Você realiza ele em dezembro. Você paga todo mês. Então, Aí não dá aquele rombo no final, né? Que muitas empresas chegam a dezembro, então... Os únicos que ficam tristes quando a gente fala isso são os gerentes de banco, que aí eles não vão vender o capital de giro. Com aquela taxa especial pro empresário pegar para pagar o 13º. Porque se eu tenho o valor do 13º e eu sei que em dezembro eu vou ter que pagar o 13º, eu divido ele por 12 e todos os meses eu vou gerando essa provisão. Essa provisão já está dentro do meu custo. Olha só, essa provisão já está dentro do meu custo, já está formando base para a minha meta real, minha meta orçamentária, minha meta real. Ou seja, a minha provisão de reserva de emergência aqui também tem que entrar nesse custo. Acho que ela entra no custo, porque não é um custo. Não, mas ela já entra aqui nesse centro de custo aqui para formar para a minha meta. Minha meta orçamentária, quando eu criar a minha meta, eu já tenho que ter lá a minha saída da reserva de emergência. E é aquele boletim que eu estou pagando para isso. Porque vai chegar um momento que eu possa precisar. E se eu precisar, como é que eu vou pegar? Entendeu? Então é importante que o empresário tenha essa noção, porque assim, às vezes ele não quer investir ou não quer pagar esse boleto aqui de 300 por mês, de 500 por mês, dependendo do tamanho da empresa. Não quer, não, porque não dá. Dá. Porque se ele não faturar o 300, o 500, o 1000, a empresa dele vai sobreviver da mesma forma. Da mesma forma. Vai funcionar igualzinha.
Só que ele acabou não fazendo, porque não dava. Então, e muitas vezes a empresa dá lucro, consome esse lucro, porque acha que vai dar lucro sempre, e aí não faz. Então não faz quando está sobrando, porque não precisa, porque sempre vai sobrar. E não faz quando está faltando, porque está faltando, então não vai dar pra fazer. Por isso a importância do hábito. A importância do hábito, é a consistência. Então eu preciso formar esse colchão para ter essa reserva de emergência. Ah, mas isso é besteira, não sei o que. Ouviu-se muito isso. Porque faz 10 anos, vamos pegar mais ou menos 10 anos, 2010, 2009, 2010, 10, 11 anos, que não se tinha uma crise tão intensa com fechamentos e tudo mais. Então, assim, tem muita gente 2008, que... Né? 2008, 2009, tem muita gente que nem era empresário. Então, nunca viveu isso. E aí acha que não precisa de reserva de emergência. É uma coisa que a pessoa... isso aí é uma besteira, não funciona, é desnecessário, eu vou deixar o dinheiro parado no banco e... Para quê? Se eu tenho tanta coisa que eu posso fazer. Uma hora você precisa. Que é justamente para isso. É justamente para isso, para que você consiga proteger a sua empresa, proteger você, proteger as pessoas que dependem da sua empresa, para que você consiga tomar decisões racionais quando necessário. Aí fica decisão inteligente, né? Decisões inteligentes, assertivas, exatamente. Perfeito, tá profundo hoje o negócio. É um assunto importante. É um assunto importante. É um assunto importante, porque a gente está vivendo um momento... E que o brasileiro não tem essa cultura. A gente está vivendo um momento que o dinheiro... A gestão do dinheiro, cuidar do dinheiro, dominar o jogo do dinheiro, né, do livro, eu falo muito do jogo do dinheiro, entender as regras do jogo está cada vez mais importante. Onde quem entende de gestão, quem entende de dinheiro, e não é entender ser especialista, é entender o que precisa ser feito e o que deve ser feito. Então, assim, e fazer. E fazer, o como fazer. O como fazer, e fazer. Porque assim, muita gente, isso aqui é interessante, eu sei que tem que guardar todo mês. Guarda. Não. Eu sei que tem que fazer isso aqui. Faz. Não. Então não adianta. Entender e fazer. Então, a gente está vivendo um momento muito particular no tempo, né? 2020, 2021, que pequenas decisões são muito relevantes. São muito relevantes. Então, o não fazer uma coisa pode causar um impacto absurdo. Não ter uma reserva de emergência, não pensar no próximo, pode causar um impacto absurdo no teu negócio daqui a um ano. Se é que seu negócio sobrevive daqui a um ano. Que se você não fizer uma gestão adequada. Então, é esse ponto eu vejo que 2020, 2021 separou muito as crianças do empresário de verdade. Muita gente que brincava de ser empresário, que não cuidava da gestão do negócio, levou uma lambada e teve que aprender. Porque senão vai perder muito dinheiro. Então, é entender o quanto é importante a gente cuidar da gestão do negócio. É isso que a gente faz, né? Todos os dias. A gente cuida da gestão do negócio dos nossos clientes. Nossa e dos nossos clientes, né? Exatamente. Vamos lá pro Papo de Dono? Papinho de dono. Papinho de dono. Adoro o Papo de Dono. Sempre vem perguntas boas. Então, e eu selecionei 2 hoje. Selecionou 2? Mas se as pessoas estão nos ouvindo agora... não mandaram pergunta, tem uma dúvida e quer mandar, como é que faz? Ela pode mandar uma pergunta aqui no YouTube, deixar nos comentários, uma pergunta Papo de Dono. Ela pode ir lá no teu Instagram, Marcelo, underline, Marcelo com 2 L's, underline, Henrique, e deixar um comentário, mandar um direct, ou em vários momentos a gente tem lá a caixinha de pergunta, né? O Papo de Dono. Papo de Dono, toda segunda-feira tem caixinha de pergunta aberta no Insta. Toda segunda-feira tem caixinha de pergunta aberta no Insta. Agora aqui no YouTube tem Papo de Dono, também programete, pequenininho, só perguntinha. Tá saindo, estamos ficando chique. Tá saindo coisa boa aqui. Tem programinha Papo de Dono, tem programinha Jogo do Dinheiro. O YouTube tá movimentado. Tá saindo coisa boa, mas o que nós temos de pergunta aí de Papo de Dono hoje? Então, eu selecionei 2 perguntas que eu achei que faz bastante sentido aqui. A gente recebeu um número bem grande lá de perguntas, eu selecionei 2, tá? O Francisco, ele pergunta: tenho uma loja de sapatos há 25 anos na cidade e sempre foi muito bem, tive sempre ótimos retornos. E há 5 anos meu movimento caiu. Continuo fazendo o que sempre fiz, mas não está mais dando certo. Mal uso as redes sociais. Será que preciso focar nisso também? Eu vou chamar de Chico. Pode chamar de Chico, Francisco. Chico. Ô, Chico. Então. Ô, Chico, seguinte. Francisco. Há 5 anos meu movimento caiu.
Onde é que tu tá, meu filho? Essa falta de atitude é impressionante. A ingerência, né? A ingerência. Então, assim, só lembrando aqui que a gente fala a verdade, né? A gente não está aqui para agradar. Né? Papo de dono é papo de dono de verdade, papo né? Papo de dono é resposta direta. Resposta então, direta. Assim, e o objetivo é esse, é entender coisas que, olha só, 5 anos, meu movimento caiu e continua caindo e eu não estou tomando nenhuma medida, estou esperando o quê? As coisas vão melhorar sozinhas, o vento vai mudar, vai entrar o Nordeste e agora vai dar onda? E o contrário, né? Agora... vai acontecer, entendeu? As coisas não vão mudar se eu não mudar. Então, assim... Acho que o Francisco está precisando de um papo de dono, né? O papo de dono, provavelmente o Francisco está acompanhando, ele já deve ter ouvido a gente. Deve ter ouvido. Mas, assim, é a questão da ingerência, a questão de não cuidar do negócio e não se adaptar às mudanças. Darwin, né? Dar o próximo passo, fazer. Então, assim, tem uma regrinha que se usa aí muito no mercado digital, é que se você não é ponto .com, você é ponto fora. Ou seja, se você não está na internet, se você não está na rede social... E assim, você tem duas formas de... Francisco, olha só. Presta atenção numa coisa. Você tem duas formas de estar nas redes sociais. Uma forma é consumindo. Outra forma é vendendo. Qual você prefere? Provavelmente, você está consumindo. Quase certo que você esteja consumindo. Porque você está na rede social, mal usa as redes sociais, você identifica que o teu concorrente está lá. Aí eu faço aquelas perguntinhas que incomodam, né? Tem algum concorrente teu que está na rede social? E está ganhando dinheiro? O que esse concorrente teu que está na rede social está fazendo que você ainda não está fazendo? O que esse concorrente teu está fazendo que você ainda não está fazendo que você pode começar a fazer agora? Nesse exato momento, desligando o podcast no finalzinho. Não desliga agora, ouve até o final. Mas acabou o podcast, o que eu posso começar a fazer agora? Uma coisa. Porque se o teu concorrente está fazendo e está dando certo, porra, eu vou começar a fazer também. Ah, mas é que eu não gosto de gravar vídeo. Eu venho falando dos vídeos desde 2013. Eu não gosto de gravar vídeo. Tá tudo bem se você não gosta de gravar vídeo na sua loja de que é? Sapato. Loja de sapato. Tá tudo bem, você não precisa gravar você o vídeo, mas alguém pode gravar da imagem. Posso te indicar bons profissionais que estão aqui com a gente. Mas tem uma questão também, eu não gosto de gravar vídeo, né? A gente vai chegar num momento que não vai mais existir essa opção, né? É como assim, eu não gosto de ganhar dinheiro, eu não gosto de ter um negócio, eu não gosto. Tem uma questão, eu vou voltar pro papo de dono, eu vou voltar pro cabeça de dono, mas assim, é uma habilidade. Tem a questão do gosto e a questão do que preciso. Tem o que preciso. Então, assim, tem um monte de coisa. Tu não gostava, né, amor? Tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer, eu não gostava de fazer, eu não amo de fazer, mas eu preciso. Como empresário, quando eu coloco o meu chapéu de empresário, meu chapéu de dono, para fazer o meu negócio dar certo, fazer o meu negócio dar lucro, eu preciso fazer isso. Isso. Então, eu vou gostar de fazer isso. Mas não é mas que eu não gosto de gravar. Porra, tem que fazer. É aquele quando tu contrata uma pessoa para ficar no balcão, mas eu não gosto de vender. Gosta de quebrar a empresa? Se você não gosta de quebrar a empresa, você vai ter que fazer coisas que você não está fazendo hoje. E uma das coisas que você está abordando aqui... a rede social. Mau uso das redes sociais. Será que preciso focar nisso também? E aí eu entendo o seguinte... por que eu provoquei aqui? O mau uso das redes sociais, eu entendo porque a pessoa manda uma pergunta, então ela mal usa as redes sociais como um fornecedor, um gerador de conteúdo. Porque se ela mandou pergunta, ela usa as redes sociais. Então ela usa, ela pode não usar como empresário. E tem várias empresas de determinados portes diferentes e ramos diferentes. Então não importa se você tem indústria, se você tem comércio, se você vende empresa, se você vende para cliente final. Você precisa estar posicionado aqui. A gente atende médicos, advogados, dentistas, arquitetos, psicólogos, um monte de gente que achava que não podia usar a internet para vender. Mas consegue se posicionar. Isso chama posicionamento. Teve um podcast que a gente falou sobre posicionamento. Então, sim, posicionamento. Você tem que estar posicionado para que o seu cliente saiba que você é uma solução. Provavelmente, esse teu cliente nem está sabendo que você é uma solução. Logo, o teu movimento está caindo. O que mais me preocupa é os 5 anos. O meu movimento está caindo faz 3 meses. Porra, tá tudo bem. O movimento está caindo em 5 anos. Está esperando o quê? Então, assim... E aqui eu coloco 2 coisas, timing. né?
Primeiro, a questão da rede social. Antes, a gente pagava, né? As empresas pagavam, ainda pagam, né? Mas só para fazer uma analogia, para aparecer no comercial da TV, né? Para aparecer lá no comercial do jornal, no comercial da Ana Maria Braga, enfim, né? Hoje, todos nós temos o nosso próprio canal, né? Então, você tem o seu próprio canal na rede social. Você precisa abastecer esse canal. O canal é seu. Eu fui sócio de uma empresa que fazia eventos. E a gente fazia feirões de carros e feiras de automóveis. E a gente anunciava muito na televisão. Propaganda comercial de 30 segundos no jornal da principal rede de televisão, que tinha maior audiência, às 8 horas da noite, lá 8 horas, 8 e meia da noite, por 30 segundos. Então a gente pagava em Porto Alegre, por exemplo, que é a praça de Porto Alegre, R$35 mil para 30 segundos. Isso há quanto tempo, né? Isso em 2009, 2008, 2009, lá quando a gente vendia carro. R$35 mil, 30 segundos. E aí imagina o seguinte, estou pagando R$35 mil para um anúncio de 30 segundos, e naqueles 30 segundos o cara foi no banheiro. Meu 35 mil foi junto. E hoje a pessoa tem o próprio canal, hoje, com as redes sociais, eu sou extremamente assertivo. Eu levo a minha mensagem com um tráfego bem feito, um anúncio de internet assertivo, eu levo até aquela pessoa e eu tenho certeza. E ela não foi no banheiro naquele momento. E a gente ajuda os nossos clientes a fazer isso e a gente sabe o resultado que tem. Exatamente. Então, assim, tem que estar na internet. Outro ponto que me chamou a atenção aqui também nesse papo de dono é que, possivelmente, né, está existindo aí um grande desânimo do Francisco, né? Então, há 5 anos, então já é uma pessoa que já está cansada, dá para notar um certo desânimo. Não sei se faz sentido ou não, mas eu acredito que sim. É a energia, né? A energia, então. A energia de dono, ela tem que acontecer. Então, o papo de dono, a sugestão aqui, realmente, que se não assistiu ainda, que assista, né? Que vai trabalhar toda a questão de mindset. Cabeça de dono. Nossa, já misturei tudo. Bloco, já misturei tudo aqui. O cabeça de dono, para trazer essa energia, né? Trazer de volta. Às vezes está adormecida, né? Tem que ir lá dar uma cutucada e trazer de novo essa energia para ele começar a vender. Legal, Francisco. Fechou. Boa sorte, Francisco. Tem mais outra? Tem, Alberto agora. Essa eu gosto, tá? Isso acontece bastante. Quero promover a minha melhor vendedora a gerente. Como fazer para não errar? Se ela não fosse a tua melhor vendedora, ela seria a tua gerente? Primeira pergunta que eu faço. Se ela não fosse a tua melhor vendedora, ela seria a tua gerente? Por que você quer promovê-la para gerente? Quais as habilidades, quais as competências que ela tem que vão fazer dela uma ótima gerente? O que eu espero dessa gerente, né? Primeira coisa tem que saber. Por que ela é a gerente? Porque ela pode ser a melhor vendedora. Só que habilidades de vendedor são diferentes das habilidades de gerente. Aí eu acabo com 2 cargos, né? Eu botei ela como gerente, não deu certo. E aí ela não é mais a minha melhor vendedora. Entendeu? Então, como fazer para não errar? Responda essa pergunta. Por que ela é gerente e não outra? E ela tem habilidades, quais as habilidades, quais as competências técnicas e comportamentais, inclusive mais comportamentais do que técnicas, que vão fazer ela uma boa gerente. Então, ter clareza disso. Tá? Porque é um erro comum. Muito comum. É um erro comum promover melhores vendedores a cargo de gestão, sendo que essas pessoas ainda não estão preparadas para a gestão. Ela pode, não estou dizendo que não possa ser. Sim. Eu posso qualificar essa pessoa para que ela se torne uma boa gerente e tudo mais, mas eu preciso entender por que ela e fazer o processo inverso. Cria o cargo da gerente, cria os pré-requisitos e veja se ela atende esses requisitos ou não. Se ela atender, ótimo, você pode capacitá-la, promovê-la e aí tudo bem. Agora, se ela não atender, não é a pessoa. Não é a pessoa. E você já pula para outra. Legal? Perfeito, muito fechou. Bom, muito bom. Papo de dono, bacana. Toda segunda-feira você manda lá no Insta, a gente responde aqui e também no canal do YouTube. Perfeito. Vamos dar sequência aí no nosso reserva de emergência? Vamos lá. Onde guardar e como investir a minha reserva de emergência? Onde guardar e como investir a reserva de emergência? Reserva de emergência é liquidez. Liquidez. O que eu quero dizer com liquidez? Liquidez é facilidade de você retirar esse dinheiro. Certo. Então,
Um investimento com alta liquidez é um investimento que você pode tirar com D mais 1, D mais 0, por exemplo. O que é D mais 0? Você dá a ordem e você vai lá e saca de imediato. Você quer ir agora no banco, você vai lá e pega o dinheiro. Então, você não vai buscar... Lembra da reserva de emergência? Você vai buscar segurança? Sim. Não vou buscar rentabilidade. Então, eu não vou buscar um fundo de ação, multimercado, etc., que vai me dar um monte de retorno. Não, não é isso. Ah, mas o CDI não está pagando nada, a Selic não está pagando nada. Não tem problema. Ela vai te manter o valor do dinheiro. E só. E está tudo bem, porque eu busco aqui liquidez e segurança. Então, onde guardar? Em algo que te traga liquidez e segurança. Um fundo DI vai te trazer isso. Atrelado da Selic, atrelado da inflação, vai subir isso aqui, vai manter o valor do dinheiro, você não vai perder o valor do dinheiro, mas o principal aqui é liquidez e segurança. Então, os fundos que o banco que você trabalha, que te proporciona maior liquidez e maior segurança, você coloca ali, porque esse valor tem que estar disponível para você. É esse ponto que você tem que cuidar. Perfeito. E que hipóteses eu usaria a reserva de emergência? Para que eu uso? Quero comprar uma máquina nova, quero trocar o carro da empresa. Não. Tentação batendo. Não, aí aqui tá. A reserva de emergência é para emergências, não é para suprir necessidades momentâneas, que são diferentes. São. Olha só, mas olha só que pegadinha. Não é uma pegadinha. Necessidade momentânea não é uma emergência? Uhum. Não. Emergência é algo que você não pode lidar. Emergência é algo que você não pode lidar. Não é uma super oportunidade que você pode lidar. Porque eu quero comprar uma máquina, mas eu preciso comprar essa máquina agora, não sei o quê. Uma oportunidade momentânea. Você pode ir lá no banco, fazer um empréstimo, fazer um financiamento, fazer um não sei o quê. E essa máquina vai se pagar sozinha. Então, uma reserva de emergência é um fator de proteção para a sua empresa. Sabe, eu trago ela como um colchão. Esse colchão tem que estar sempre ativo. Então, se eu montei um colchão de 6 meses, eu preciso ter esse colchão de 6 meses sempre pronto para isso. E eu vou abastecendo ele até que estiver pronto. Tá prontinho lá? Beleza, eu não preciso ficar enchendo esse colchão. Já está lá. Aí eu vou investindo para novos investimentos, para comprar máquinas. Dependendo do modelo do teu negócio, você vai criando outros colchões para o seu negócio. Mas essa reserva de emergência você vai usar quando secar as fontes. As outras fontes. Secou todas as outras fontes. No caso da pandemia, aí eu vou precisar usar minha reserva de emergência. Uhum. A reserva de emergência é o último dinheiro. Uhum. Não é o primeiro dinheiro. É o último dinheiro. Acho que ficou bem claro. Secou. Sabe, a reserva de emergência é o último dinheiro. Acho que fica claro. Fica bem claro. Entender que a reserva de emergência é o último dinheiro. Uhum. Perfeito. E no teu livro, Marcelo, O Jogo do Dinheiro, tu fala muito sobre a teoria dos potes, né? Eu acho sensacional, inclusive a gente usa isso na empresa, usa isso na nossa vida pessoal, né? De ter a teoria dos potes. E como o empresário pode fazer uso dessa técnica na empresa? Como que tu sugere que ele faça isso? Explica aí o que significa a teoria dos potes e como que ele pode aplicar. Eu gosto dos potes porque o conceito dos potes é amplamente difundido, tem várias literaturas que abordam ele de forma diferente, mas eu gosto deles, eu trabalho com potes desde os meus 18 anos de idade. Então, porque é fácil de você entender, que você que está nos ouvindo agora, você vai separar as tuas entradas e as tuas saídas. Então, assim, e eu vou determinar X% para contas, X% para investimentos, X% para não sei o quê. Como é que eu faço isso para a empresa? Primeiro, eu tenho que ter o meu fluxo orçamentário. Em cima do meu fluxo orçamentário, eu já tenho a minha divisão dos meus potes, que são os setores. Quanto é que eu gasto com o pessoal, quanto é que eu gasto do marketing, quanto é que eu gasto de Prolabore, quanto é que eu tenho a divisão, quanto é que eu gasto com insumos, com fornecedores, com matéria-prima, dependendo do modelo de negócio. Eu tenho isso. Então, sim, trazendo esse fluxo orçamentário como se fossem os potes. E aí, muitas empresas, a gente determina percentuais, quando eu trabalho com fluxo orçamentário, um percentual de quanto que eu posso gastar em cada setor, em cada fluxo ali, no meu fluxo orçamentário. Então, no marketing, quanto da minha despesa eu posso gastar com marketing? Eu tenho um percentual. Quanto eu posso gastar com pessoal? Quanto eu posso gastar não sei o quê? Quanto que é o meu investimento? Eu tenho todos os percentuais definidos como se fosse um pote. Então eu faço essa divisão e aí quanto que eu vou investir do meu faturamento, percentualmente falando,
para montar o meu colchão da minha reserva de emergência. Então eu defino isso já percentualmente falando, porque quando eu gosto de trabalhar percentualmente, porque nunca fica caro. Sempre fica o mesmo percentual. É 2%. Hoje de manhã eu estava conversando com um cliente, a gente estava definindo um investimento de marketing. E a gente definiu de 2% a 5%, para que ele consiga trabalhar. Então, assim, para organizar o financeiro dele e para a empresa não parar o investimento de marketing, entre 2% e 5% é o que ele pode investir de marketing. Ou seja, ele não pode baixar de 2%. Olha que legal. Sim. Ele não pode baixar de 2%, porque se ele baixar de 2%, ele está investindo pouco, ou seja, ele está crescendo pouco, eu estou aparecendo pouco, e ele não pode passar de 5%. Vai comprometer o caixa. Para não comprometer o caixa. Então eu dei essa flexibilidade dele, só que no modelo de negócio dele. Sim. Não é uma regra, dele, não é uma regra, mas assim, aqui a gente montou dessa forma entre 2% a 5%. Ele sabe que ele tem que fazer mais de 2% para que não... Porra, se eu estou investindo menos que 2%, eu estou investindo pouco, então eu estou aparecendo pouco. E eu não posso investir mais que 5%, porque senão vou queimar caixa e aí vai faltar em outro lugar. Então, quando faz essa parte, porra, é muito legal. Então, assim, eu tenho 3 princípios ali quando a gente olha a questão dos potes. Reconhecimento, identificação e organização. Então, o empresário que quer usar o conceito dos potes, o fluxo orçamentário dentro do seu negócio, a primeira coisa, ele precisa reconhecer as suas contas. Às vezes, dependendo do porte da empresa, e é engraçado, porque às vezes eu estou conversando com o empresário, ele tem uma empresa com porte, uma movimentação grande de dinheiro e ele não tem os seus controles, ele não sabe exatamente onde está o dinheiro. Então, reconhecer é o primeiro passo. Tipo, ter tudo mapeado, o que entra e o que sai. Depois, a parte de identificação é onde eu vou fazer a classificação. No centro de custos correto, o que é marketing, o que é funcionário, eu vou determinar tudo aquilo ali. E depois eu entro para a parte de organização, que aí eu faço a organização dos potes. Na vida pessoal, é a mesma coisa, só que os critérios são mais simples. Eu estou trazendo para o meu negócio. Eu tenho as minhas contas pessoais, todo mês vai acontecer? Sim, todo mês vai acontecer. Eu tenho investimentos que eu tenho que fazer, eu quero trocar de carro, eu quero não sei o quê. Todo mês vai acontecer. Eu preciso já me preparar para isso. A gente quer viajar. O pote da troca de carro, tem o pote da viagem. O pote da viagem, o pote de investimentos grandes. Tem o pote do deixa para lá. Tem o pote deixa para lá, por quê? Deixa pra lá, eu quero curtir isso aqui, eu não quero ficar legal, controlando. Tipo, tá trazendo aqui como exemplo, né, que algumas pessoas podem nos seguir, nós temos o pote já da faculdade das 3 filhas, que a gente está alimentando hoje. Cecília está com 3 anos, mas já tem um potinho da faculdade. E isso, é legal falar isso, não estava aqui na nossa pauta. A maioria não está. Na nossa pauta. Mas esse das faculdades das crianças, porque o que acontece? A gente tem 3 filhas. Vão estudar por um bom tempo. Duas juntas, né? Duas juntas. Estão estudando, né? As 3 já estão estudando. Assim, já tem uma fatia grande disso, né? Manter 3. Mas, assim, vai chegar um momento que elas vão estar na faculdade, as contas vão ficar mais caras e tudo mais. E quando a gente faz essa divisão, a gente organiza para que tudo aconteça e se mantenha organizado. Mas eu tive uma experiência de um cliente que nos procurou para fazer uma organização pós-fato acontecido, é que ele não usava essa divisão dos potes, não usava os fluxos, não dividia esses valores, e ele teve uma crise na empresa, teve um grande problema na empresa de fraudes, enfim, teve um problema financeiro grande na empresa, a empresa dele era grande e afetou a vida pessoal dele. E, ou seja, como ele não tinha uma divisão dos potes, ele tinha o dinheiro dele e o dinheiro da empresa. E às vezes era um pouco misturado. Só que a crise na empresa foi tão grande que ele teve que tirar o dinheiro dele para liquidar as coisas da empresa para evitar que a empresa quebrasse e quase estava quebrando. Só que essa raspa do dinheiro dele tirou o dinheiro das filhas, tirou o dinheiro da esposa, tirou o dinheiro de todo mundo, porque não tinha pote, tinha só um dinheiro. Aí, faculdade de filha, previdência, não sei o que, tinha tudo, acabou tudo. E aí, a família quebrou. Então, ter essas proteções faz com que esse dinheiro ninguém mexe. Só entra, não sai.
Se um dia elas vão tirar, mas esse dinheiro não sai. É um dinheiro com nome, né? Então é um dinheiro que é destinado para esse fim. Exatamente. Não é o dinheiro que eu vou aproveitar uma oportunidade para qualquer outra coisa, né? É um dinheiro que vai ser para a faculdade, não sei como é que vai ser isso daqui, né? A questão de faculdade, enfim, mas é para pro futuro, né? É pro futuro. Então assim, eu vejo evolução delas, assim, né? É muito mais fácil você começar uma vida profissional já com dinheiro, com um pouco de dinheiro, não é um dinheiro que vai resolver tudo, mas é um pouco de dinheiro do que você não ter nada. E o choque que nos daria, né? Tipo, as gêmeas entrar na faculdade juntas, né? Ou começar a vida profissional juntas. Isso pode dar um impacto, né? Regalei o olho agora aqui, ó. Dependendo do curso que escolher, enfim, né? E então, quanto isso já nos dá uma tranquilidade até na gente falar agora, né? Isso não dá. Sim, mas olha só, qual é o nosso tema? E a reserva financeira. Reserva de emergência. Então, reserva de emergência remete a uma reserva financeira. E a gente faz isso desde bebê, né? Então, fica mais fácil. Então, assim, uma reserva financeira, uma reserva de emergência, criar esse colchão, não é quando as coisas estão ruins. É sempre. Porque você vai criar quando você consegue criar, e aí quando você... Talvez você nunca precise. Sim. Talvez você esteja nos ouvindo agora e tomara que você não precise, mas você tem lá o seu colchão lá de 3, 6 meses na empresa, investido, e você não precisa disso. O dinheiro está lá rendendo um pouquinho, não está perdendo, e você está tranquilo. A sua empresa está bem, você está crescendo, está tudo ótimo. Mas você tem isso. E aqui, Marcelo, também o que é legal colocar, né? Tem a reserva de emergência, mas também você pode ter paralelo a isso, os seus investimentos, que pode aplicar no... Não, né? Sim. Então, total. A gente está falando aqui de reserva de emergência. A reserva de emergência é liquidez imediata. Então, pode aplicar na bolsa, pode fazer o que... Não é para isso. Não caia na tentação. Não caia na tentação do lucro fácil. Então, aqui... É liquidez imediata pensando na segurança da tua empresa. Mas paralelo a isso, o empresário ele pode fazer a... Não só pode como deve. Aí né? Com o dinheiro dele, com o que ele foi distribuído de lucro, com o excedente de lucro que pode ser, ele pode investir em outras formas. O melhor investimento que eu vejo é o próprio negócio. Investir no próprio negócio para o negócio crescer. Então, sim, investir em capacitação, treinamento, crescimento, que o que mais vai gerar lucro para ele é o próprio negócio dele. Então, mas desde que ele tenha a reserva financeira, a reserva de emergência. Então, acho que está muito claro, né? Está muito claro a importância disso. Você que está nos ouvindo, a gente está chegando ao fim, né? Chegando ao fim. Reflita bastante sobre isso, porque eu acho que é importante, é um tema importante. Só para definir, reserva de emergência poderia ser meio que um dízimo, um valor, não para ele, mas para guardar, então sempre o mesmo valor? Não, eu preciso montar esse colchão. Tá. Então, assim, volta lá naquela pergunta inicial. Qual é o valor da minha reserva de emergência? É X vezes o teu custo fixo. Tá. Você vai estabelecer o custo fixo de 90 dias, o custo fixo de 6 meses ou o custo fixo de 1 ano. Depende da capacidade da tua empresa. Tem clientes nossos hoje que já tem 1 ano lá de fluxo de caixa guardado na sua reserva de emergência. Porque eles são precavidos, são pessoas mais cautelosas, são pessoas que prezam por mais segurança. Temos outros clientes que estão contentes e felizes com 3 meses, que conseguem se reinventar, um modelo de negócio mais enxuto. Então, dependendo do seu modelo de negócio, ou você monta, mas eu sugiro aqui, né, uma orientação, para que você trabalhe, para que você tenha no mínimo 90 dias de reserva de emergência, que vai te dar o mínimo de segurança necessária para tomar decisões assertivas para o seu negócio. Tá, e tu ajuda isso nos teus processos de consultoria, de mentoria? Tu ajuda os empresários a criar isso, a ter essa consciência? Sim, não só ter consciência, a gente ajuda a fazer na prática, porque ter consciência, ele está tendo a consciência aqui no podcast, de graça, de presente para ele. Quem quer, tu ajuda a montar, quem não sabe como fazer, quem quer ajuda na estruturação dos custos, definição das metas, esse é um processo de consultoria, onde a gente tem que analisar, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, um modelo de negócio diferente, mas a gente ajuda dentro dos nossos programas os empresários a construir empresas lucrativas. E uma empresa lucrativa tem uma reserva de emergência. Perfeito. Tá bom? Vamos chegando ao fim. Fechou? Episódio número 8, chegando ao fim. Semana que vem estamos novamente com mais novidades. Semana que vem é liderança. Fique atento, nós estamos falando. Semana que vem o assunto é liderança. O tema está incrível. Eu já vi, estou antecipando porque eu já vi. Faz tempo que eu não vejo antes, mas esse eu vi porque tá bom. O tema de semana que vem. Essencial para o crescimento da empresa, essencial para uma empresa lucrativa ter processo de liderança, né? Exatamente. Então, fique com a gente, acompanhe no Instagram, Marcelo com 2 L's, _Henrique, acompanhe nossos conteúdos no YouTube e também nosso podcast semanal. Vamos ficando por aqui. Até lá. Até a próxima. Foi.